Não há dúvida que o judiciário enfrenta uma crise. Ele somente sairá dela, em versão não traumática, se houver envolvimento efetivo de todos os seus integrantes. A revolução endógena do judiciário precisa distinguir-se pela inovação. O jurista é fruto de uma formação superada. As escolas de direito instaladas no Brasil em 1827 eram cópia de Coimbra e o modelo havia sido implementado em Bolonha no ano 800. Desde então, poucas alterações ocorreram no ensino do direito. Existem inúmeros diagnósticos apontando a urgência de uma formação multidisciplinar e holística. Mas o discurso é insuficiente a mudar a realidade. Existe necessidade de mais ação e protagonismo. O juiz consciente de sua missão terá condições de repensar a tarefa que lhe coube e explorar a boa vontade de sua equipe. Um dos pecados da justiça é concentrar sua atenção à persona juiz, é relegar a um remoto plano a figura do servidor. Ora, o condutor do processo não é capaz, sozinho, de oferecer a prestação jurisdicional. Ele necessita do apoio e da dedicação de seu grupo de auxiliares. Se ele observar a regra jurídica da dignidade da pessoa humana, não será difícil reconhecer o valor da alteridade e contemplar cada elemento como essencial. A empreitada única e comum de fazer justiça, por isso, conseguirá organizar times multifuncionais, explorando os talentos peculiares de cada funcionário, mas também fazendo com que eles invistam num projeto de habilidades polivalentes. Evitará a excessiva especialização, que incapacita um servidor de substituir o colega ausente. Hoje, Direito e Justiça em Foco apresenta o tema Questões Institucionais. E nós trouxemos para debater esse tema e conversarmos sobre ele o grande e eminente desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor Irineu Jorge Fava. Doutor Irineu é casado com Andréia de Cátia Fava e tem as filhas Maria Rita Lote Ferreira Fava, Maria Vitória Lote Ferreira Fava e Maria Clara Fava. E ele é um excelente e amoroso pai, e também um excelente esposo, ouviu, dona Andréia? Muito bem. O doutor Irineu, a sua carreira profissional, ele foi juiz substituto da comarca de Bauru, juiz titular da comarca de Cafelândia, juiz titular da 2ª Vara da comarca de Praia Grande, juiz titular da comarca de Rancharia, juiz titular da 4ª Vara Civil da comarca de Araçatuba, inclusive a oportunidade de instalar, sendo seu primeiro juiz em agosto de 89 a junho de 91. Juiz titular da 1ª Vara da comarca de Lins, juiz titular da 22ª Vara Civil do Fórum Central da capital, Fórum João Mendes, em abril de 98 a junho de 2005. E diretor do Fórum Civil Central de São Paulo de 2002 a 2005. Presidente da Comissão de Organização e Métodos do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Atualmente ele ocupa o cargo de desembargador, integrado na
integrando, perdão, a 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça. Bem, esse é o currículo que eu reduzi, porque o currículo dele é extenso. E no decorrer da nossa conversa, nós vamos abordar alguma coisa que ele já fez, e aí então vocês poderão apreciar melhor. Como vai, desembargador Irineu? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, Valério. Quero agradecer a você por essa oportunidade de poder estar aqui falando aos seus telespectadores, né, trazendo um pouco, elucidando um pouco do que é o judiciário, dos problemas do judiciário, das virtudes do judiciário, porque o judiciário, muito embora a gente viva aí um momento de uma certa turbulência institucional, ele não é só vicissitudes, ele é também virtudes. Exatamente. Então nós vamos falar sobre tudo isso e você nos dá essa oportunidade e a gente agradece imensamente porque nem sempre temos essa oportunidade. Você sabe muito bem disso, você já fez parte, como também grande desembargador que foi do nosso tribunal, grande integrante, contribuiu muito, né, para os bons trabalhos da justiça. Então você também conhece muito bem a dificuldade que o judiciário tem de ir à mídia e de ocupar e de falar à mídia. Então fica aqui o meu já o agradecimento inicial por essa oportunidade. Irineu, quem agradece sou eu, porque da mesma maneira que você vem e conversar conosco sobre essas questões institucionais, desta mesma maneira, nós também fazemos homenagem a você, porque você é um dos desembargadores bastante preocupados com o judiciário, com a justiça que ela tanto deve ocorrer e tanto deve transmitir aos telespectadores, ou melhor, aos jurisdicionados. Então, nós é que agradecemos. Mas vamos falar, então, sobre as questões institucionais. Você é o segundo vice-presidente da APAMAGES, não é? Isso mesmo. Estamos lá junto com os companheiros Roque Mesquita, que é o nosso presidente, o Fernando Bartoletti, que é o primeiro vice-presidente, e mais uma diretoria de escola composta por colegas também preocupados com essa questão institucional, preocupados em garantir um mínimo, né, de dignidade no desempenho da função jurisdicional. E isso é muito importante. Esse é o foco hoje da nossa APAMAGES, é dar uma assistência efetiva institucional aos colegas para que eles possam desempenhar a contento a sua missão. Me diga uma coisa, Irineu, qual é o objetivo, então, da formação da Associação de Magistrados de São Paulo? Qual é o objetivo? É se preocupar com o associado que é magistrado, só magistrados é que podem ser associados. É a preocupação, e se é uma preocupação, em que sentido? Bom, como toda a associação, né, ela também prima e pauta por uma somatória de esforços, né, no sentido de garantir ao magistrado exatamente essa facilidade institucional do desempenho da sua função. Mas ela tem outras vertentes, como vertentes culturais, de lazer, de entretenimento, de confraternização, para que isso também contribua, né, para que o magistrado possa bem desempenhar a sua função. O foco hoje das gestões, que eu poderia dizer do desembargador Amorim para cá, que é a época que eu começo a fazer... Do Sebastião Amorim, né? Sebastião Amorim. Aliás, ele é um grande poeta. Poeta, sem dúvida. Um grande poeta. E um grande administrador. Ele tem um jeito todo especial de tratar as pessoas, de ser, mas ele se mostrou, assim, um grande administrador. Eu divido a APAMAGES entre antes e depois do Amorim. Por quê? Porque a partir do Amorim, nós focamos a atuação da APAMAGES no campo institucional, quer dizer, na assistência aos colegas. Existia um hiato grande, uma distância grande dos juízes da capital para o interior. Muitos colegas, eu falo isso aqui, não faziam parte da APAMAGES, porque eu não frequento o clube em São Paulo, como se a APAMAGES fosse um mero clube de recreação. Também, nós temos o clube, o privilégio de ter um clube como lá o da Dom Diniz. Não é? Mas a APAMAGES não é só isso. E na visão atual, no foco atual, ela tem uma atuação eminentemente institucional.
e eminentemente de proximidade do magistrado. Hoje a APAMAGES está onde o magistrado está, correto? Ela está onde estão os problemas. Cada magistrado hoje tem uma assistência direta da APAMAGES pessoal. Ele pode estar nos rincões do estado, como Jales, como Andradina, como Teodoro Sampaio, nós temos alguns problemas lá, porque questão de sem terra instalados lá, e os juízes que passam por lá, não raras vezes, têm alguns problemas nesse sentido. Então, todos esses estão hoje assistidos, não é? Para que, como eu digo sempre, para poder desempenhar a contento a sua missão de judicar. Muito bem. Agora me diga uma coisa, eu até quero, vou fazer essa menção, não é? Porque eu sou também associado da APAMAGES. Eu tenho a honra de ser associado da APAMAGES. E tenho para mim que o nosso querido presidente Roque Antônio Mesquita, que ele me deve uma entrevista aqui, viu? Ele me deve. Vou falar para ele. Ele vai ter que vir aqui contar alguma coisa. Porque pela admiração que nós temos a ele, eu acho que ele é um excelente presidente, eu acho que ele leva a APAMAGES, não é? Ele recebeu este eu chamo de tesouro, não é? Entre aspas, do Paulo Dimas Mascaretti, que foi um excelente presidente, não é verdade? Todos com senso e poder de liderança muito grande. Muito grande, muito grande. E eu me lembro muito bem que ele nos recepcionou no tocante ao GAGE, Grupo de Apoio à Justiça, nos recepcionou de uma forma maravilhosa. E é lá que nós desenvolvemos as nossas reuniões, não é? Com a aquiescência de vocês, da diretoria, o que nós agradecemos muito, viu? Eu agradeço aqui publicamente e a sua pessoa. Nós agradecemos que vocês nos recebem de uma forma maravilhosa. O Grupo de Apoio à Justiça é o GAGE, representado por magistrados aposentados, não é? Que, afinal de contas, também ajudam o judiciário. Também os aposentados têm hoje uma atenção toda especial, um departamento muito bem estruturado, voltado para isso, e o GAGE é um exemplo dessa organização, porque os aposentados, as pensionistas, quer dizer, hoje a APAMAGES está muito bem organizada no sentido de apoio a cada um dos seus segmentos de associados. Não só o juiz da ativa, porque eles falam, é da ativa, o aposentado não tem mais. Não, porque inclusive eu sempre digo, o artigo 56 do regimento interno do nosso tribunal, ele diz, ele é bem claro, quando o título é para toda a vida, não é? Não é verdade? Então a gente fica bastante com força até de levar à frente os nossos objetivos, porque há alguns desembargadores ou mesmo magistrados que retornam à advocacia após a aposentadoria. E outros, a maioria, não. A maioria, ela se mantém distante das lides forenses, não é? E eles naturalmente dão alguma contribuição, mais contribuições ainda para o judiciário. Que eu acho isso muito bom, você não acha? Sem dúvida nenhuma. Não, e essa proposta até que o GAGE tem de auxiliar, não é, os juízes da ativa, na questão do acervo processual, de segunda instância, isso é uma coisa extremamente importante, porque nós temos colegas aposentados ainda em perfeitas condições de exercer a judicatura. É verdade. E às vezes são compulsoriamente afastados por esta famigerada aposentadoria que temos aí, quer dizer, essa restrição. É discutível a questão, mesmo dentro da instituição, se deve ser 70, 75 ou outra idade qualquer. Há quem invoque o princípio da isonomia, porque os demais poderes não têm a mesma restrição, quer dizer, o sujeito, se ele pode ser presidente da República com 100 anos de idade, não é verdade? Por que não pode ser juiz com 90? Claro, claro. Quer dizer, então, em tese, seria isso. Mas, principalmente, o GAGE ainda tem um potencial muito grande e pode muito contribuir para a melhoria do serviço. Me diga uma coisa, Lideu, você poderia explicar aqui aos telespectadores a respeito da assistência médica que a APAMAGES oferece aos seus associados? Sim.
como eu disse no início, nós temos vertentes de atuação. Uma delas é a prestação de serviço. Nós atuamos fundamentalmente, isso já de um tempo, bom tempo para cá, na área de saúde. Né? Planos de saúde, a APAMARS sempre propiciou seus associados à Interclínica, os mais antigos se lembram disso. A Interclínica, infelizmente, teve problemas financeiros, veio a falir, e nós tivemos aí um período de adaptação, porque nós tivemos que fazer um plano, existiam agregados, existiam alguns entraves que as empresas, né, como maioria, e obviamente visam lucro, colocavam obstáculos em razão da idade. Então foi uma luta muito grande para não deixar nenhum associado, nenhum parente, nenhum agregado sem assistência. Claro, claro. E isso foi feito ao longo dos anos. E hoje nós estamos lá com a mesma proposta, só que um pouco mais pulverizada. Quer dizer, nós temos uma empresa que é a Sul América, que cuida da parte que era a Gama, de sistema de cogestão de plano, e temos a Unimed, que atende a rede do interior, porque tem em todo o interior do estado de São Paulo. Então, essas duas, basicamente, hoje monopolizam a assistência técnica. E nós garantimos que nenhum associado da capital, do interior, e de qualquer idade, e nós temos um associado lá de 103 anos. Nossa, que tá certo? Que tem o plano normal, como todos os outros, tem o atendimento normal, tudo certo. Então, a APAMARS prima também por essa questão que é a prestação de serviço, sobretudo no plano de saúde, que hoje é uma coisa aflitiva. Você falou, entendeu, da Interclínicas. E eu agora me lembrei de uma passagem interessantíssima. Vou te contar. Você também deve ter tido muitos problemas naquela época, não é, com a Interclínicas, que ela faliu, né? Hoje houve a falência. E nós estávamos ali, né, como associados. Né? Muito bem, a minha filha estava para ter bebê nessa época, e estourou o problema da Interclínicas. E eu fiquei, e na hora do parto, eu fui para o hospital, juntamente com ela, com meu genro, com a minha mulher, com todos. E lá, então, eles não queriam aceitar a minha filha. Não queriam aceitar. Mas como? Naquela época, eu era juiz do Tribunal de Alçada Criminal. Sim. Mas como? Nós somos associados aqui da Interclínicas. E não queriam aceitar. Aí chegou o médico. E a minha filha já estava pronta para dar à luz. E aí o médico pegou a minha filha e falou, suba, vamos subir. E subiu com ela. Quer dizer, isso acabou praticamente com o problema. Porque aí, então, eles me chamaram e eu disse, olha, graças a Deus o médico foi eficientíssimo, não é? E ele pôde colocar uma pá de cal num problema que ia dar muita confusão. E aí, então, nasceu você, minha querida neta, Maria Luísa. Isso é bom. Eu só também, para ilustrar, ao parto da minha primeira filha, fui obrigado a fazer um empréstimo bancário para pagar o hospital. Não. O saudoso Banespa. No Banespa, Bom, mas quem de nós que não faz isso, não é? É verdade. Porque o magistrado telespectador, como eu digo sempre aqui nesse programa, o poder judiciário, eu não digo que é o único confiável entre os poderes, mas eu me atrevo até colocar desta forma, com bastante confiabilidade. Porque você, telespectador, que conhece outras pessoas também e sabe, quando quer buscar o seu direito, você vai aonde? Você vai no Poder Executivo? Não. No Poder Legislativo? Muito menos. No Poder Judiciário. Você contrata um advogado, que deve ter uma habilitação profissional, e ingressa com uma ação no Judiciário. O Judiciário pode demorar um pouco, mas é o único que lhe dá a resposta. O único que diz, você tem o seu direito. O único que diz, você não tem o seu direito.
E aí, então, você segue perseguindo o seu direito nas instâncias superiores, a segunda, terceira e quarta, como eu sempre digo. Terceira e quarta são as instâncias de Brasília. Sempre o duplo grau de jurisdição está presente. Então, é isto que eu digo sempre, viu, Irineu, aqui. Se me permite acrescentar... Pois não, por favor. Porque aqui quem é o entrevistado é você. Não, eu sempre digo que o judiciário é a última trincheira do cidadão. Exato. Sabe? Na guerra contra a violação dos direitos individuais e coletivos. Não é? Quer dizer, quando você já não tem mais aonde ir, a quem recorrer numa violação de um direito subjetivo pessoal ou mesmo coletivo, você vai ao judiciário. E como você colocou muito bem, a justiça às vezes ela tarda, mas ela vem. E quando ela vem, ela é 100% eficiente. Claro que é. Ela pode demorar. Eu digo sempre para as pessoas, olha, você pode ganhar um tempo até, com algumas, né, chicanas até, que a própria lei, né, coloca à disposição, né, com as próprias brechas da lei. Mas a hora que isso terminar e isso vier, você vai sentir na pele profundamente o peso da espada. Então eu acho que o judiciário... E essa situação melhorou muito, viu? Eu posso garantir para você que nos últimos 10 anos a mudança, inclusive de comportamento, de cultura e de mentalidade interna dos próprios juízes, se alterou profundamente. E hoje prestigia-se muito a agilidade e a eficiência do processo, a eficácia do processo. Exatamente. Eu tenho aqui algumas perguntas a fazer a você agora, mas eu vou chamar um intervalo para depois, então, nós continuarmos com esta agradabilíssima conversa. Tá bom, Irineu? Vamos lá. Você aguarde que logo retornaremos. Até já. Ao retornarmos, eu quero apresentar a você, caro telespectador, o advogado Dr. Thomas Lau, que nos ajuda bastante aqui nesse programa. Como vai, Dr. Lau? Tudo bem? Tudo bem, Dr. Laércio. Obrigado mais uma vez pelo convite. É uma honra estar participando aqui no programa. A honra é nossa tê-lo aqui. Obrigado. Viu? Obrigado. Inclusive, nós estamos hoje entrevistando o desembargador Jorge Fava, Irineu Jorge Fava, que o senhor conhece, né, doutor? Conheço, na época de faculdade, conheci. Fui estagiário do doutor Irineu Jorge Fava na 22ª Vara, em 2002. Bons tempos. Bons tempos. E é uma honra também estar do lado do professor, considero professor, que aprende muito em relação ao processo civil e direito civil com o professor Dr. Irineu Jorge Fava. O Thomas sempre foi gentil desse jeito. Não, ele fala, ele tem um sentimento excelente. Eu tenho muita admiração pelo Dr. Thomas. Inclusive, ele aqui no programa ele nos dá um atendimento muito bom, que é a parte intelectual, a parte que nós necessitamos. Porque, você sabe, nós não podemos concentrar em uma pessoa um trabalho. Nós temos que ter outras que nos ajudem, claro. Não é verdade? Então, a gente agradece bastante a você, viu, doutor? Pela sua cooperação, Eu queria já iniciar com uma pergunta. Mas pode fazê-la. A pergunta inicial, doutor Irineu, uma questão institucional. Na época em que o senhor era o diretor do Fórum João Mendes, quais eram os casos que o senhor recebia? Qual foi o caso marcante na sua experiência
como diretor do Fórum Central. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer as palavras amáveis do Thomas, que eu conheço há muito tempo. Quero dizer que essa parte cultural está em muito boas mãos. Ótimo. Que eu esforço, conheço toda a formação que ele teve ao longo da faculdade, posteriormente, mesmo depois que ele deixou lá, lamentavelmente, o estágio, mas né, seguindo a sua carreira também, que é brilhante como advogado. Então, queria agradecer as suas palavras. Você sabe que o Fórum João Mendes é uma cidade, né? É um universo imenso, quer dizer, o que se passa ali dentro, muitas vezes as pessoas não acreditam. Falam, mas isso tem isso lá, mas tem aquilo, tem... E ali tem de tudo, né? Como eu digo, ali tem de A a Z, não falta nada. E agora o fato assim, que eu reputo mais pitoresco de uma gestão de fórum, pelo menos que eu tive a oportunidade de enfrentar, foi uma tarde que eu estava no gabinete e o secretário-geral nosso lá, que era o Francisco, vem e diz, olha, nós estamos com um problema sério com abelhas, estamos aí com um enxame de abelhas que invadiu o nosso refeitório. Aí eu digo, puxa vida, né? Eu estudei tanta coisa para ser juiz, né? Tanta matéria, mas apicultura eu não lembro dessa matéria, nem na faculdade, nem no concurso, né? Falei, como é que nós vamos fazer, né? Falei, vamos chamar o bombeiro. Tá bom, vamos chamar o bombeiro. Então o bombeiro veio, olhou e falou, a abelha não pode ser muito molestada, não é bom, porque é perigoso. Então nós não podemos jogar fumaça, nem fogo, essas coisas, porque isso pode irritá-las e torná-las agressivas. E aqui tem muita gente, né? E eu falei, bom, e qual vai ser a solução? Nós não podemos ficar com essa abelha lá, o setor totalmente isolado. Eu falei, não, temos que ir atrás de um apicultor. E aí os bombeiros foram atrás e pelas tantas trouxeram lá um apicultor, não me lembro se veio de Itapecerica da Serra ou de Itabuão, que colocou lá um suporte, um gel, o enxame se dirigiu todo aquele gel ali em cima da coisa, ele jogou uma tela, como essas de berço de nenê, ensacou as abelhas e muito obrigado pelas abelhas e foi embora. Foi embora. Foi embora com as abelhas. Eu acho que esse caso aí, dentre os vários que a gente tinha lá, acho que foi assim, o mais pitoresco, porque é o que refoge, né, daquela coisa de fórum propriamente dita. Né? E aí marcou, né? Sem dúvida. Isso a gente vai levar para sempre. Muito bem. Pode indagá-lo, voltar. Bom, em relação à parte das palestras que o senhor fez também, doutor Irneu, me conte um pouco da questão da responsabilidade civil médica. Ah, sim, por erro médico. Por erro médico. Eu fiz parte durante algum tempo de um projeto que até tinha um laboratório de remédio envolvido, de fazer palestras a médicos sobre temas do interesse da medicina, mas que não eram propriamente técnicos, né? Então nós tínhamos lá 5 palestrantes, professores da GV, especialista em marketing, tinha um motivacional que era muito bom, e eu fui convidado para falar sobre a parte jurídica. E aquilo que mais interessa, obviamente, ao médico é a questão da responsabilidade civil, a questão do erro médico, que isso hoje está até muito em voga aí dos tribunais, etc., né? Uma matéria corrente nos tribunais. E nós fizemos, então, durante todo esse tempo, durante 5 ou 6 anos, inúmeras palestras aí pelo Brasil todo, falando exatamente, esclarecendo o médico, porque, na verdade, o médico ele não tem a exata noção da parte jurídica da atuação dele. Quer dizer, qual é o contrato de prestação de serviço que ele firma com o cliente quando vai atender, quando vai fazer um procedimento, etc. Qual é a natureza da obrigação que ele assume, que é uma obrigação de meio, não é uma obrigação de resultado. Discute-se talvez a cirurgia plástica estética como exceção, de ser um ramo de resultado, mas é discutível. Não é? Então o próprio médico sabe. Então os médicos, a gente percebia que nos vários locais que a gente passava, eles tinham algum problema, ou tinha alguns médicos que tinham processo, tinham questões envolvendo a área, então tinha medo, falava, poxa, agora eu não sei como é que eu faço, né? Porque se eu atendo, dá algum problema, se eu não atendo, pior ainda, porque aí vão dizer que é omissão e tal. Claro. Então a gente procurou fazer uma coisa bastante simples, quer dizer, meio isento daquele juridiquês, e esclarecendo o próprio médico, e com isso tranquilizando um pouco também a atividade. Claro, todo mundo tem, dentro da sua profissão, o juiz tem, o advogado tem a sua responsabilidade por aquilo que faz. Né? Só que às vezes isso não é bem compreendido. Então a finalidade era levar isso de uma forma simples, de uma forma
acessível do ponto de vista terminológico para que as pessoas pudessem entender. E surtiu bons resultados, porque o retorno era muito bom. Quer dizer, mesmo depois que a gente saía, Salvador, Recife, etc., a gente recebia uma série de e-mails já naquela época, né, parabenizando, até questionando, gente que ligava. Quando eu fui ao Amapá falar lá sobre isso, um médico lá me convidou, e tinha lá, acho que o Amapá todo, acho que tinha 30 médicos, não lembro mais. E eles não tinham a menor noção do que era aquilo, de como funcionava, quer dizer, então foi também uma experiência bastante gratificante nesse sentido, porque eu acho que tudo aquilo que a gente puder levar ao conhecimento da população, né, como a gente está tendo essa oportunidade aqui agora de falar alguma coisa de judiciário, eu acho que é extremamente importante. O que a nossa preocupação aqui, Irineu, é essa, é informar o telespectador, informar o povo brasileiro, com um conhecimento, dar a ele um conhecimento verdadeiro. Não um conhecimento cuja verdade é dissimulada. Não, é o verdadeiro. É por isso que esse é o objetivo do programa. O programa faz, por isso que convida pessoas como você, que vem aqui para dar um depoimento verídico, do que acontece na sua vida, como você já fez hoje e vai continuar fazendo, porque nós vamos continuar conversando, não é? Então, esse é o objetivo. Perfeito. E pegando só um gancho no que você está falando, essa proposta hoje vigora no próprio encaminhamento dos julgamentos. Hoje já não há mais uma preocupação do magistrado em fazer um trabalho burilado, um trabalho voltado para publicações, né, com termos incompreensíveis, etc. Quer dizer, o direito ele é feito, dirigido e destinado à parte. Então a gente tem que falar de uma forma, porque a parte, não importa dizer para a parte, olha, você ganhou a ação porque o que o venda acha que você tem razão, porque para ele isso não representa nada, ele quer saber, ganhei ou perdi? Não, você perdeu porque o Pontes de Miranda acha que você não ia ganhar, não é verdade? Então isso aí também mudou no próprio julgamento, porque os julgamentos são mais objetivos, né? Até pelo próprio volume também, que exige uma certa agilização e uma concisão das decisões, mas a gente percebe que existe essa preocupação, essa mudança de cultura no próprio tribunal, quer dizer, vamos fazer uma coisa objetiva, claro, fundamentada, como manda a Constituição, mas para a parte. O direito para a parte. E as súmulas vinculantes, como tem ocorrido agora no tribunal? Qual que é a sua experiência em relação às súmulas? Olha, a súmula vinculante, no início, eu sou um juiz que me considero da velha guarda, né? Porque eu entrei na carreira antes da Constituição de 88. E a história jurídica brasileira nós temos que dividir em antes e depois de 88. É verdade. Não é verdade? Então eu sou um juiz da velha guarda. A colocação foi... das súmulas vinculantes. Das súmulas vinculantes, desculpe. No início a gente foi um pouco resistente, confesso, como juiz. Mas isso vai engessar o judiciário, o livre convencimento onde fica, etc. A Constituição de 88 trouxe uma nova concepção de processo, de judiciário, de máquina judiciária, correto? Sim. Então nós deixamos de ter aquele sistema individualista de julgamento, de livre convencimento, e passamos para um sistema processual. E quando você tem um sistema processual, você tem que ter todas as engrenagens funcionando no mesmo sentido. Porque se você não tiver, ela trava. Certo. Então, o sistema da súmula vinculante, ele vem para quê? Ele vem para unificar e uniformizar entendimentos que são muitas vezes polêmicos. Caso típico, eu até já escrevi sobre isso, é o caso do depositário infiel. Sim, eu ia perguntar a você. Né? Então, quer dizer, vem o Supremo Tribunal Federal, até em princípio, contra expresso texto constitucional, que diz lá, com todas as letras, que não há prisão por dívida, prisão civil, exceto
inadimplemento de pensão alimentícia ou do depositário fiel. Depositário fiel. Mais claro que isso aí é de fazer o nosso querido Maximiliano rolar no túmulo, né? Carlos Maximiliano rolar no túmulo, porque é a essência do in clare cessat interpretatio. Claro. Mas, se a gente pautar a questão hoje como sistema judiciário, você vai ver que isso é importante. Porque aí evita aquela coisa de A propõe uma ação e ganha, B propõe a mesma ação e perde. Quer dizer, que sistema é esse que não funciona engrenado? Traz uma segurança jurídica, né? Exatamente. Boa ou ruim, pelo menos você sabe qual é a regra que você está enfrentando. Quer dizer, então, que você... Então, eu adotei e assimilei, muito embora tenha restrições pessoais, mas é questão pessoal, entendeu? Mas eu adotei a questão da súmula vinculante, aceitei, até por obrigatoriedade que tem a súmula, me curvo a elas e aplico. Eu iria fazer exatamente essa pergunta. Quer dizer que você, então, recepcionou a súmula vinculante e você, então, nas suas decisões, você as coloca de uma forma, inclusive, para até fundamentar... Mesmo as não vinculantes. Mesmo as não vinculantes. Por quê? Porque eu posso ter um entendimento pessoal a respeito de um determinado assunto. Mas como eu sei que aquilo ali já está sumulado, por exemplo, no Superior Tribunal de Justiça, que não é vinculante, mas... Por que eu vou fazer a parte ir até lá, gerar mais um recurso, para o ministro chegar lá e dizer, não, isso aqui está errado. Súmula tal, dou provimento. Claro. Então, ressalvo a minha opinião no voto, digo, eu particularmente até não concordo, mas como o sistema quer assim, vamos seguir né? Vamos seguir a regra. Eu sou caipira do interior, né? Então lá a gente não seguir o enterro, né? Então segue o enterro. Vamos seguir a carruagem. Não, mas isso é interessante, porque há bem pouco tempo atrás entendia que era uma cápsula de minúsculo, né? Porque interferia no livre convencimento do magistrado. Não é? Porque existe, a lei fala no livre convencimento do magistrado. Não é? Agora, você colocou muito bem, entendeu? Quer dizer, para dois pesos e duas medidas. Você colocou exatamente aquilo que acontece no judiciário. Há pessoas que ganham uma ação sob o mesmo argumento, a mesma tese, e outras que perdem sob a mesma tese. Então, quer dizer que você deu um equilíbrio, não é, nas suas decisões. E às vezes é difícil você explicar isso para o leigo, para quem perdeu. É difícil. Como é que você vai explicar? É o livre convencimento, mas é pouco. A lei não é para todos igual? Não vale? Quer dizer, por que ele tem o direito reconhecido e eu não? E é a mesma coisa, quer dizer, bem semelhante, digamos assim. Então é difícil você explicar isso. Então, dentro desse panorama, você consegue pelo menos justificar. Ainda que não seja talvez uma justificativa muito convincente, mas é possível apresentar e que a gente vê nesse quadro. Essa, aliás, é a posição até do ministro Luiz Fux, que eu já tive a oportunidade de ver algumas palestras dele também. Ele sustenta a mesma linha. E eu acho o ministro Luiz Fux ele é também bastante prático nesse assunto, né? Que está na comissão de reforma do CPC, né? O coordenador e tal. Exatamente. E me diga uma coisa, você, na sua Câmara, né? Na sua Câmara são 5 desembargadores titulares. É que eu sempre explico, nós fazemos, recepcionamos alunos de faculdades no Tribunal de Justiça e tem um momento lá que nós conversamos com eles a respeito da identificação das câmaras, não é? E da turma julgadora. Então, às vezes, eles ficam um pouco confusos. São 5 desembargadores que compõem a Câmara. Todos eles votam. Claro, todos eles votam, mas acontece que há a turma julgadora que é composta somente por 3 desembargadores. Um relator, um revisor e o terceiro que não conhece o processo, e é o vogal, e ele pode conhecer através do pedido de vista, é óbvio. Mas eu queria que você, então, me dissesse, a sua Câmara, ela há muita divergência? Olha,
não digo muita, mas existem as divergências porque basta você colocar 2 pessoas para interpretar um texto legal, para interpretar um determinado fato, que você já vai ter alguma divergência. Mas a nossa Câmara, hoje, já está fazendo o julgamento virtual, o julgamento digitalizado. Então, hoje, nem todos os processos da Câmara vão para a sessão. Nós fazemos a votação por computador. Toda semana a gente julga uma média de uns 50, 60 processos que não estão mais cada desembargador. Não, no total. No total? Porque como ele está em fase de implantação, então a gente despacha já que o processo vai seguir o rito, todo o processo agora segue o rito do julgamento virtual. Certo. Salvo se a parte vier e disser, não, eu quero que o processo vá para a mesa. O advogado vai falar, não, eu quero o julgamento convencional. Então aí a gente joga na mesa. Mas fora daí não. E isso tem agilizado muito as sessões. Claro. Né? Porque o julgamento virtual ele ainda não tem sustentação oral, né? Não tem de preferência. Eu quero a preferência do meu processo, etc. Que tem no julgamento comum. E eu acho que a tendência natural vai ser o julgamento virtual. Porque hoje, com os recursos tecnológicos, não faz muito sentido você ir ao tribunal. Por exemplo, eu ainda tenho o processo da 13ª Câmara, quando eu era substituto em 2º grau, que eu vou lá para fazer um embargo de declaração, que não tem divergência nenhuma, quer dizer, então eu tenho que sentar lá como convocado, dizer, rejeito junto com o relator, e vou embora. Não sei para que isso. Podia ser feito isso aí virtualmente, quer dizer, já que não há divergência, não tem debate. E aí eu tenho uma pergunta agora, até como advogado, doutor Enel. Se o advogado, então, pretender fazer uma sustentação oral, qual que seria a ideia do tribunal? Não, se ele pretende fazer sustentação oral, se ele não concorda com o julgamento virtual, ele peticiona e pede para o processo ir à mesa porque ele quer fazer a sustentação. Então aí nós colocamos o processo em pauta de julgamento, vai para a sessão e na sessão ele faz... E há esta previsão no regimento interno do tribunal, e no próprio que ele pode pedir... que regulamenta o julgamento virtual também. Claro, Você acredita que algum tempo será possível o advogado fazer isso no próprio escritório? Sim, eu acho que a tendência é essa. Opa, até no próprio escritório? Eu acho que a tendência... Essa é uma das razões, o Laurelli mencionou aí, eu fui presidente durante 2 anos da Comissão de Organização e Método do Tribunal de Justiça. E havia uma certa pressão de um grupo de desembargadores, não sei se por questões políticas, no sentido de regionalizar tribunais. Ou criar tribunais no interior. Isso é um tema que, acho que desde a fundação do tribunal aqui é polêmico, né? E nós chegamos à conclusão exatamente disso, que não faz sentido mais você ter um tribunal no interior, se de lá ele pode estar presente aqui pelo sistema eletrônico. Quer dizer, ele pode fazer a sustentação oral de lá, ele pode mandar o memorial de lá, ele pode participar da sessão de julgamento de lá. Hoje ainda não. Se ele quiser fazer essa parte convencional de sustentação, etc., ele pede julgamento convencional. Mas com o tempo, acho que com a evolução... Seria uma videoconferência. Isso. Desaparece por completo o julgamento de sessão, de mesa. Muito bem. Meu querido desembargador Irineu Jorge Fava, você comprovou hoje o motivo pelo qual nós o trouxemos aqui. Você é realmente um desembargador brilhante. É verdade. Bondade, não é bondade, não. Bondade. É a verdade. Você e o Thomas são dois gentlemen. Eu o conheço e sei do seu trabalho. Então eu posso garantir a você, telespectador, que você está seguro com este desembargador Irineu Jorge Fava. Eu tenho que encerrar o programa. Eu queria até colocar a câmera à sua disposição para suas considerações finais. Claro. Mais uma vez eu agradeço imensamente você, Laurélio, Thomas, pela oportunidade que nos dá de vir aqui falar alguma coisa ao telespectador, esclarecer e deixar uma mensagem. Acredite no judiciário. O judiciário, com todos os problemas que tem, ainda é o órgão de maior credibilidade dentro do Estado. E está sendo feita uma profunda reformulação para que a gente tenha o judiciário que todos almejamos. Rápido, ágil, eficaz e acessível.
essa é que é a minha mensagem ao telespectador. Muito bem. E eu quero parabenizá-lo mais uma vez e agradecer. Direito e Justiça em Foco agradece você pela sua presença aqui entre nós. Muito obrigado. Ne m'en veux pas, je n'ai